Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, com o seguinte tema: alegria com quem convivemos. Hoje nós vamos ver as tensões que Paulo notou em relação à vida cristã, à pregação do Evangelho. Então, o nosso primeiro tópico é tensões que Paulo notou. Ontem nós vimos a introdução desta lição. Hoje nós vamos ver os tópicos. O primeiro tópico é tensões que Paulo notou, baseado em Filipenses capítulo 1, do verso 27 até o capítulo 2, verso 4. A primeira tensão foi a oposição dos de fora. Nós temos a oposição dentro de uma comunidade cristã e temos a oposição que vem de fora, a perseguição daqueles que não conhecem a verdade do Evangelho ou o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Então, se levantam para perseguir, para afligir e para oprimir todo aquele que segue o Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo viu essa oposição que estava se levantando. Então vamos ver. Paulo fortalece aos irmãos no verso 28, dizendo para eles não se intimidar com os adversários. Então estava se levantando a perseguição de pessoas fora do círculo da comunidade cristã da igreja em Filipos. Então eles estavam se levantando contra e eram adversários, como podemos notar no verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então esses adversários achavam que o Evangelho de Cristo era algo para a perdição, mas para a igreja em Filipos era salvação que veio da parte de Deus, que é Cristo Jesus. Então esses adversários estavam se levantando contra a igreja dos filipenses. Mas por que eles estavam se levantando? Porque antes Paulo ele era perseguidor dos cristãos. Então eles estavam primeiramente perseguindo a Paulo, porque Paulo deixou de perseguir os cristãos para ser um cristão, para ser aquele que que estava crendo em Cristo Jesus. Agora se tornou o mais perseguido de todos. Assim como todas as igrejas fundadas por Paulo foram perseguidas, e a igreja em Filipos não seria diferente. Ela também passaria por perseguição. Então você vê, Paulo está fortalecendo a igreja em Filipos porque ele era perseguidor dos cristãos e se tornou o mais perseguido de todos. E todas as igrejas pela qual ele fundou também estavam sendo perseguidas. E isso fica claro no verso 29 e verso 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Então Paulo está falando que a igreja em Filipos estava padecendo por Cristo, e não somente crendo nele, assim como eles viram Paulo combater as perseguições que se levantaram contra ele. E agora ouvis o evangelho que Paulo estava pregando, o evangelho de Cristo. Paulo também estava orientando aos irmãos que para enfrentar esses adversários ou inimigo que vem de fora, precisavam de unidade para lutar pela fé. E isso fica claro no Filipenses capítulo 1, verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então você vê, Paulo estava orientando que eles precisavam viver uma unidade num só Espírito, em uma só alma e juntos lutando pela fé.
Então, esta é a unidade no Espírito que vem de Deus e para a glória de Deus. A segunda tensão que Paulo notou foi a carnalidade de dentro. Então, Paulo estava falando da oposição dos adversários que vinham de fora. Mas agora ele está vendo o problema dentro da comunidade cristã. Ou seja, havia alguns que estavam vivendo na carne, ou seja, a carnalidade dentro da comunidade cristã em Filipos. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. O que Paulo está dizendo aqui? Que havia algumas pessoas que estavam tomando partido, ou seja, estavam fazendo panelinha, né? E outros estavam querendo se exaltar, chamando a glória para si, tirando a glória de Cristo. E, sem humildade, considerando cada um os outros inferiores a eles. Então, isso estava acontecendo na igreja de Filipos. É muito triste ver as panelinhas que existem em tantas igrejas. Paulo já havia corrigido isso na igreja de Corinto, porque lá na igreja de Corinto estava acontecendo isso aqui. 1 Coríntios 3, verso 3 e 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, ou seja, você vê ciúmes, contendas, partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e assim estavam humilhando uns aos outros, tendo ou querendo chamar a glória para si, e outros tendo ciúmes e contendas. Então Paulo estava corrigindo a igreja em Filipos, algo que já tinha acontecido na igreja de Corinto. Então a carnalidade estava dentro da igreja. E hoje nós vemos a mesma coisa. Há muitas igrejas que estão vivendo numa carnalidade, algo que a Bíblia não prega, que a palavra de Deus não aponta, e eles estão introduzindo em seus cultos, dizendo ser adoração a Deus. E temos que ter muita cautela em relação a isso. Há também aqueles que querem mandar na igreja, que tem como objetivo a vanglória. 3 João capítulo 1, verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter eles o primado, não nos recebe. Ou seja, tentando ele ter a primazia, não recebia a carta que João estava enviando. Então esse Diótrefes estava querendo ter a vanglória, chamar a glória para si, tomando algo que não era dele, e sim a glória de Deus. Como tais atitudes afetam a harmonia dentro do corpo, ou seja, como estas tais atitudes atrapalham o crescimento tanto espiritual como numérico da comunidade cristã. Nós vamos ver primeiro, qual é a solução para esta atitude? Então você vê, voltando aqui um pouquinho, essas atitudes afetam a harmonia dentro do corpo. E como combater estas atitudes que atrapalham ou afetam o crescimento espiritual e numérico da comunidade cristã? Nós vamos ver que qual é a solução para essa atitude. Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Então Paulo está falando 3 coisas aqui interessantes. Por quê? Para combatermos estas atitudes de carnalidade, nós precisamos primeiro ter exortação em Cristo. Então Paulo está falando, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Estar em Cristo é estar em comunhão com minha família, com meus colegas e também com os meus irmãos em Cristo.
é uma unidade. Comunhão com a família, comunhão com os amigos e colegas, e comunhão com os irmãos da igreja, e comunhão com Deus. E assim, estando em Cristo. Segundo, se há alguma consolação de amor, o amor de Deus é derramado em nosso coração e nos une uns aos outros. Nós amamos a Cristo ou amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E como nós amamos a Deus, nós temos que amar uns aos outros. Se o amor de Cristo é derramado em nós, nós aprendemos que Deus quer que venhamos a amar todas as pessoas. E desta forma, há consolação de amor. O amor é derramado em nosso coração. E sendo derramado em nosso coração, ele nos constrange a nos unir, a amar uns aos outros. E terceiro, se há alguma comunhão do Espírito. Há um só Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Lá no íntimo do nosso ser, há afetos, eternos afetos de misericórdia. Temos que preservar esta unidade do Espírito no vínculo da paz. E desta forma, nós vamos agir com misericórdia e com graça. Por causa do quê? Por causa da unidade do Espírito. Esta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. E assim nós temos esta unidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esta unidade da igreja, vivendo todos para a glória de Deus. Quais serão os resultados desse agir, desses entranhados afetos? Qual é o resultado desta exortação, dessa consolação, desta unidade no Espírito Santo? Nós vamos ver que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então Paulo mostra para nós aqui 4 fatores fundamentais que são resultados desta exortação em Cristo, desse amor, que é essa comunhão em amor, a consolação de amor e esta comunhão com o Espírito Santo. 4 coisas. Primeiro, Paulo está dizendo que sua alegria vai estar completa por causa de 4 fatores. Primeiro, vocês vão pensar a mesma coisa, a unidade de pensamento, a unidade de adoração no pensar, no falar e no agir. Segundo, vão ter o mesmo amor, amar a Deus e amar uns aos outros, como amamos a Deus. Terceiro, vão ficar unidos em alma, um só sentimento, amor, um só pensamento, amor, uma só história, amor. Que amor é esse? O amor de Deus por nós, e o nosso amor por Deus e o nosso amor uns para com os outros. Vão ter o mesmo sentimento. Que sentimento? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E isso nós vamos estudar logo após, na outra lição. Então nós estamos vendo que a alegria com que convivemos, temos tensões, temos lutas, temos provações. Mas quando nós confiamos em Deus, nós temos resultados claros do agir de Deus para promover a alegria com quem convivemos. Então, o que nós aprendemos hoje? As tensões que Paulo notou, a oposição dos de fora e a carnalidade do povo que vive dentro da comunidade cristã. Qual é a solução para estas atitudes? Quais serão os resultados? Como será o testemunho? O nosso testemunho é viver para a glória de Deus. Viver servindo ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa força e de toda a nossa alma. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Que nós possamos pensar no nosso testemunho de vida. A quem nós servimos?
a quem apresentamos no nosso falar e no nosso agir? O mundo ou a Cristo Jesus? Se queremos ter alegria que vem do Senhor e termos alegria com quem convivemos, nós precisamos ter a certeza que nós estamos em Cristo Jesus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. Nos dê força para perseverar diante das tensões que se levantam para destruir a comunhão que temos com o Senhor e a comunhão que nós temos uns com os outros. A oposição que vem de fora e a carnalidade que a comunidade cristã tem vivido. Nos ajude a vencer isso por meio da Tua palavra, para que possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Sustenta-os debaixo da Tua palavra. Cura, Senhor Deus, todos aqueles que estão enfermos. Abre as portas para os desempregados. Cuida, Senhor Deus, da vida espiritual dos nossos filhos. Não os deixe, Senhor Deus, partir para as drogas ou qualquer outro vício. Livra-os de toda violência. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.